Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o arquiteto historiador Francisco Sena. Vamos falar um pouco sobre o aniversário da nossa cidade. Na verdade, professor, a cidade, a gente não está celebrando assim, o dia da fundação da cidade, mas da chegada da tropa de Tomé de Souza e sua tripulação, se é que podemos dizer assim, ali no Porto da Barra. É isso mesmo? Eu estou errado? Explique para a gente aí o que é que se celebra, o que é que se comemora neste 29 de março. Boa noite, James. Boa noite, Daniele. Boa noite, ouvintes da Metrópole FM. Primeiro, é um prazer estar aqui nessa data especial do aniversário de Salvador. É uma data simbólica, James. Em 1949, quando Salvador completou 400 anos, houve um congresso, o primeiro congresso de História da Bahia, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E nesse congresso houve várias propostas para se estabelecer uma data simbólica da fundação da cidade. E várias datas foram propostas e ganhou esta, não sei que lobby foi feito para que ela levasse, mas é a data da chegada de Tomé de Souza no Porto da Barra. Quer dizer, a cidade não se funda com o desembarque de uma esquadra aqui. No meu entendimento, a data mais correta seria a data da Carta de Almerim ou do Regimento de Almerim. Salvador nasceu com a certidão de batismo, que é uma carta do rei de Portugal, é o rei Dom João III, onde ele ordena a fundação de Salvador e nomeia Tomé de Souza primeiro governador-geral do Brasil. Portanto, essa certidão, de fato, é o nascimento da cidade, é a fundação da cidade. E a data seria, portanto, 17 de dezembro de 1548. Mas, oficialmente, temos que respeitar, até que se mude ou não, essa data, que é a data oficial. Salvador nasceu por ordem do rei, para governar o Brasil, que era dividido em capitanias hereditárias. Muitas capitanias não tiveram sucesso, a nossa, principalmente, o nosso donatário faleceu, foi morto pelos Tupinambá de Itaparica e devorado pela antropofagia em 1546, portanto, só ficou aqui durante 10 anos. E o rei de Portugal retomou esta capitania, indenizou a família e retomou essa capitania para o reino, se tornou capitania de Sua Majestade. Portanto, a capitania Bairro do Santo deixou de ser a capitania hereditária e passou a ter um governo geral central. E nesta carta está explícito que Salvador seria uma fortaleza, uma povoação grande e forte. Ela não nasceu com foro de cidade, ela nasceu uma fortaleza para defender o território, para sediar com segurança o governo geral, para a introdução e estabelecimento do cristianismo, ou seja, da religião católica, da fé cristã aqui no território, e para a construção, instalação de um grande porto que se tornou um porto globalizado, que foi o de Salvador, tão importante para a nossa economia e a economia portuguesa no Atlântico Sul. Salvador, portanto, teve 4 missões e vem cumprindo essas missões ao longo da história. Salvador é uma cidade com características muito próprias, porque, da mesma forma que Brasília, ela foi planejada, ela teve projeto, planta e maquete. Na própria Carta de Almerim, o rei diz claramente que Tomé de Souza traria consigo o mestre Luís Dias, que era um arquiteto militar do reino, que trouxe consigo traças e mostras da cidade, da fortaleza, ou seja, plantas e maquetes de Salvador, que nasceu com o nome de São Salvador da Bahia, mas em 1551, no dia 25 de fevereiro de 1551, o Papa Leão III promulgou uma bula papal criando o Bispado de São Salvador da Bahia. E nesta bula, ele eleva a povoação à dignidade de cidade e ela passa a ser chamada de cidade do Salvador. Portanto, a existência da denominação de cidade vem por bula papal 2 anos após a fundação da fortaleza. Agora, quando Tomé de Souza chegou, o senhor falou já dessa tarefa, uma das missões que a cidade ou o lugar teria de fortalecer e propagar a fé cristã. Tomé de Souza, quando chegou aqui, ele encontrou já uma figura europeia bastante entrosada com os indígenas, que era o Caramuru, né? Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que já estava ali, morava já aqui desde 1509. Como foi a relação dessas duas figuras de proa, digamos assim? Já estou muito feliz com suas perguntas. Que bom ser entrevistado por uma pessoa tão lúcida e tão bem informada como você.
Olha, veja bem, Caramuru, a denominação dele, se dá pelo fato dele ter sido um náufrago português, que em 1509 vinha no anal Breton, dos corsários bretães que exploravam o pau-brasil no nosso território, no nosso litoral, e conseguiu sobreviver. E foi assim denominado pelos índios, e Caramuru, em linguagem tupi, significa moreia, ou seja, é uma espécie de um peixe que, quando ele chega na praia, na época do sargaço, ele vem todo coberto com sargaço, e certamente Caramuru deve ter naufragado nesse período, e assim foi denominado. Mas é um dos personagens mais fascinantes da história do Brasil e da Bahia em particular. Um homem que, numa época que a vida média era 35 anos, 40 no máximo, ele viveu mais de 80 anos. Ele era português, servia aos franceses, aos corsários bretães, que eram franceses naquele tempo, e depois passou a servir a coroa portuguesa quando Dona Natália aqui chegou em 1536. Ele viveu aqui em poligamia, porque era natural na cultura indígena que cada cacique com que ele se relacionasse do ponto de vista do comércio lhe daria uma filha em casamento, então ele teve várias mulheres, mas em 1528 os corsários identificaram a necessidade dele se casar com uma somente na Igreja Católica e professar a fé católica, porque os portugueses aqui chegando, não encontrando ele nessas condições, ele seria certamente morto pela Inquisição. Então ele é levado para Saint-Malo, na França, e junto com a Índia Paraguaçu, que era filha do cacique Taparica, um cacique importantíssimo da região, portanto ela era uma princesa da terra. Eles casam na igreja, na Catedral de Saint-Malo. Ela foi batizada pelo bispo de Saint-Malo com o nome de Catarina do Brasil. Catarina era o nome de sua madrinha de batismo, Catherine de Grange, que era esposa de Jacques Cartier, o grande navegador, que inclusive descobriu o Canadá e foi quem levou Caramuru para lá. Portanto, eles se tornaram personagens na história da França também. 2 anos depois voltaram para a Bahia e se fixaram no Alto da Graça, onde hoje é o bairro da Graça, e construíram uma casa para morar com a família constituída. Tiveram 5 filhos, todas casaram com as pessoas mais influentes da época que vieram na expedição de Tomé de Souza e professaram a fé católica com a devoção de Nossa Senhora da Graça. Foi a primeira capela construída aqui nesse território que hoje é a Grande Salvador. Tomé de Souza, quando chega, já encontra ele aqui, mas encontra ele, inclusive, avisado pelo rei, que mandou uma carta preliminarmente para dar ciência a Caramuru da expedição de Tomé de Souza, e ele é recebido no Porto da Barra, que era o local da antiga Vila do Pereira, que foi saqueada, que foi, digamos assim, parcialmente destruída pelos nativos. Tomé de Souza escolhe um sítio com a ajuda de Caramuru, elevado, que é o Promontório da Sé, onde nós temos a Praça Municipal, e nesse sítio constrói a fortaleza, cercada por uma paliçada, e o acesso a essa cumeada se fez por uma ladeira que se chama de picada, ou seja, uma ladeira aberta à mão, né, muito rudemente, para a Cidade Alta, que é a atual ladeira da Conceição, de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por quê? Tomé de Souza, ao aportar ali para a construção da fortaleza, ele determina a construção de uma pequena capela na praia, de frente ao Coradouro, para a devoção de Nossa Senhora da Conceição. E como ela foi edificada na praia, em cima da areia, ela foi chamada popularmente Nossa Senhora da Conceição da Praia. E a cidade se implanta. Tomé de Souza trouxe consigo cerca de 1.000 homens. Mulheres não vieram nessa expedição, era uma expedição militar. Vieram trabalhadores para a construção civil e militar, vieram militares para a defesa, vieram pessoas para a administração do governo central, enfim, e religiosos jesuítas, cuja primeira missão que pisou no continente americano foi aqui em Salvador, com o padre Manuel da Nóbrega. Assim se implantou a fé católica com a missionarização, se implantou o governo geral com o governo de Tomé de Souza, se construiu a fortaleza para a defesa do território e se construiu o porto ao pé da encosta, que foi sendo conquistado ao mar com aterros sucessivos. Todo o trecho que nós chamamos hoje de Cidade Baixa ou de comércio de Salvador é fruto de aterros sucessivos ao longo de mais de 4 séculos de história, porque o mar batia na encosta da cidade toda, como ocorre ainda ao fundo do Corredor da Vitória, e todos aqueles comerciantes que recebiam permissão oficial para instalar ali o seu trapiche recebiam permissão para realizar aterros
tanto quanto eles conquistassem ao mar. Portanto, a cidade foi construída dessa forma. Salvador floresceu, obviamente, como capital, se torna o braço avançado de Portugal aqui no continente americano, na colônia, dá apoio às outras colônias, e 2 anos após, em 1551, o Papa Leão III ele promulga uma bula papal criando o Bispado de São Salvador da Bahia, que é o bispado mais antigo do Brasil, portanto, primaz do Brasil, ou seja, primeiro do Brasil. E nomeia Dom Pedro Fernandes Sardinha como primeiro bispo que vem para cá. Portanto, nós sediamos a primeira capital e o primeiro bispado do Brasil, que 125 anos depois é erguido à condição de arcebispado, que é hierarquicamente superior, e se torna o único arcebispado do Brasil até 1896, portanto, até o final do século XIX. Então, Salvador tem a primazia do governo civil e tem a primazia do governo eclesiástico em relação ao Brasil. O que não impediu, professor, o bispo Sardinha de, talvez por uma vocação de nome, assim, de batismo onomástica, de ser banquete para os tupinambás, né? Os tupinambás não resistiram a um bispo chamado Sardinha e o devoraram assim mesmo. Carregando esse sobrenome é pesado, né? Né? Mas, na verdade, ele não foi o único. Veja bem, o próprio donatário, Francisco Pereira Coutinho, também foi banquete dos... Vamos gostar. O bispo Sardinha foi banquete dos Aimoré, porque ele naufragou na costa de Alagoas, e os Aimoré que povoavam a costa de Alagoas. Mas não deixa de ser a tribo que habitava o litoral brasileiro. Ele ficou aqui no Brasil somente 5 para 6 anos, mais ou menos, 5 anos, porque ele chegou em 51 e foi morto em 56, mas implantou aqui o bispado, viajou por outras capitanias, obviamente, e numa dessas viagens ele naufraga na costa de Alagoas, infelizmente. O nosso bispado ele foi único por 125 anos, como eu disse, e o nosso arcebispado, quando foi criado, ele era territorialmente o maior arcebispado da história da Igreja em todas as épocas da humanidade. Então, nós tivemos um arcebispado que abrangia, em condições de administração, todo o território brasileiro e todas as colônias portuguesas em África. Então, a importância da Igreja na Bahia também não foi impedimento da manutenção da religião afrodescendente, que é o candomblé, aqui na Bahia em particular, que de tão forte, de uma raiz tão profunda que tinha, conseguiu sobreviver com o sincretismo religioso e, ao mesmo tempo que cultuava as divindades, os santos da Igreja Católica, cultuava as divindades orixás anquises do candomblé. Então, nós temos a particularidade muito grande da interface das religiões, interface das culturas, interface étnica, interface em todos os aspectos. E isso caracteriza Salvador como uma cidade do encontro de povos e culturas e de uma riqueza muito grande, onde a nossa unidade está na diversidade e na pluralidade. O senhor, de certa forma, até já respondeu a minha próxima pergunta, que é sobre esta particularidade que a cidade conquistou e construiu de si mesma e para si mesma e para os outros no decorrer desses séculos. E ontem eu estava relendo trechos daquele Breviário da Bahia, de Afrânio Peixoto, que é dos anos 40, e um livro que eu adoro é o Guia de Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. E um amigo meu me chamou a atenção esses dias que Salvador talvez seja a cidade que mais tem guias, assim, no mundo. A gente tem uma necessidade mesmo própria de decifrar o que é Salvador, mesmo para nós soteropolitanos. Por quê, professor? O que é que tem nessa cidade assim? E que outros livros o senhor recomendaria para quem queira conhecer melhor a identidade de Salvador? Olha, eu venho tentando coletar a maior quantidade desses guias que já foram publicados possíveis, até porque, durante o período de minha vida, eu trabalhei como guia de turismo da cidade. Eu era guia oficial do governo do estado, recebendo os visitantes oficiais, e isso me deu um prazer muito grande, uma relação muito grande de conhecimento da cidade através da Baía Tursa. Eu devo isso muito à Baía Tursa, que, na época, ela tinha um programa muito grande de recepção ao visitante.
Salvador, ela se caracteriza por ser uma cidade com características muito próprias de miscigenação e sincretismo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Salvador é uma cidade formada pela cultura e etnia dos nativos, que eram os Tupinambá, dessa região daqui, obviamente de Portugal, que colonizou, de várias regiões de África, porque o africano não era um povo só, eram vários povos que vieram para aqui com várias religiões, várias línguas, inclusive, todos nós sabemos, Queto, Jeje, Nagô, Jexá e assim por diante. Nós temos aqui ainda a influência de outros povos que para aqui vieram muito mais recentemente, como a colônia espanhola na Bahia, que é muito grande, dos galegos, e assim por diante. E em Salvador se deu um processo de interface, de justaposição, de mesclagem de todas essas culturas e criação de uma cultura própria, onde tudo se manifesta de uma forma muito forte. Eu cito sempre Nizam Gonais, quando ele, num documento seu que ele redigiu para uma revista, ele disse que um turista que vá à Bahia pela primeira vez, ele deve deixar de lado, atrás de sua porta, ao sair de casa, todos os seus preconceitos. E, ao chegar à Bahia, apurar todos os sentidos, porque na Bahia tudo é diferente, tudo é mais forte. E você tem que estar aberto para isso. Então, a música é mais vibrante, as cores são mais vivas, a comida é mais picante e assim por diante. E essa é a nossa Bahia, a Bahia que se manifesta de uma forma efusiva, expressiva, expansiva. O baiano sabe receber, o baiano tem uma tradição de não só receber, mas de não estranhar nada que de novo se lhe apresente. Ou seja, pela situação de cidade, com porto comercial globalizado como nós fomos, o maior porto do Atlântico Sul, o porto mais globalizado do século XVII e XVIII no continente americano, quando a navegação ainda era à vela, ou seja, é importantíssimo no ciclo dos navegantes portugueses rumo tanto à África, o litoral africano, quanto ao Oriente como um todo, Índia, China e até um certo período o Japão, Indonésia e assim por diante. E nós temos aqui, então, tradicionalmente, digamos assim, a forma de receber, de acolher, de acatar e de internalizar todas essas influências que nos chegam. Então, aqui na Bahia, a gente costuma dizer o seguinte: tudo que chega novo à Bahia, no ano seguinte já virou tradição. Então, a gente adota como se fosse nascido na Bahia de berço. A Bahia é um caldeirão de manifestações culturais, em todos os aspectos. Eu digo sempre que a culinária indígena aqui ainda é muito forte, a culinária africana é muito forte, a culinária portuguesa é muito forte. Se você perguntar qual é a mais importante, não existe em termos de mais importante, talvez a mais marcante hoje seja a culinária africana, porque o dendê é muito forte, todos nós sabemos do sabor especial que dá na cozinha, mas a culinária portuguesa também, com seu azeite de oliva, que nós chamamos na Bahia de azeite doce, né? Também tem o seu valor. E eu diria que o mais importante da culinária do Tupinambá, do nativo, é a mandioca. A mandioca é a tapioca, obviamente, e todos os seus derivados, que são um lastro da cozinha baiana, tanto da cozinha da carne, quanto da cozinha do marisco, tanto da cozinha do dendê, quanto da cozinha dos caldos portugueses. A farinha é muito importante. Professor Francisco Sena, foi uma honra, um prazer enorme conversar contigo sobre esta data e sobre a nossa cidade. Sucesso sempre e obrigado. James, sucesso para você, sucesso para a metrópole. Parabéns a Salvador, felicidade. Que essa cidade, eu digo sempre quando se canta aquela musiquinha Parabéns para você, que eu acho muito enjoadinha, se termina dizendo muitos anos de vida. Eu gostaria que dissesse sempre qualidade de vida. Então, para Salvador, desejo qualidade de vida.